Nós estamos falando nessa série de mensagens, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Queridos, como nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como nós carecemos da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Como nós dependemos dEle, da ação dEle em nossas vidas. Que o teu coração, que a tua vida, você possa estar dizendo a cada dia, a cada manhã, a cada instante, durante o dia: Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu não consigo viver sem Ti, eu não consigo fazer nada sem a Tua presença. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o batismo com fogo, o batismo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, querido, a igreja precisa arder, a igreja precisa pegar fogo, a igreja precisa, fazer com que esse fogo consuma tudo aquilo que é ruim dentro de nós. E das crianças até os adultos, adolescentes, precisam pegar fogo. Os jovens precisam pegar fogo por Deus, precisam desejar Deus, precisam ansiar por Deus. Estão vivendo uma vida de qualquer jeito, estão vivendo a vida que querem, estão fazendo o que querem e não aquilo que o Espírito Santo deseja. Uma vida passageira, uma vida que rapidamente passa. Uma vida que, se não tiver Jesus, não tem sentido. E ter Jesus, queridos, não é vir na igreja. Ter Jesus não é ler a Bíblia. Ter Jesus não é orar. Ter Jesus não é ter uma conduta boa lá fora. Tudo isso faz parte de ter Jesus. Mas ter Jesus é andar com Ele, é vivê-lo, é realmente, exalar o bom perfume dEle na nossa vida. É a nossa conduta, a nossa vida cotidiana, realmente resplandecer a glória do Senhor. Em nome de Jesus. João responde em Lucas 3,16, ele fala assim: respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava dizendo, perguntaram para ele: é você? Não, eu não sou Cristo não. Eu estou batizando com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso que eu. Eu que estou batizando com água não sou digno de me abaixar, de curvar e desatar a sandália dos pés dele. Ele vai batizar vocês com fogo, porque quem batiza, queridos, com fogo, com o Espírito Santo, é Jesus. E nós precisamos disso. A igreja precisa despertar, a igreja precisa acordar. A água, nós tivemos domingo passado um culto lindo, maravilhoso, de batismo, gostoso, animado. Mas a água só lava o exterior, queridos. Você entra debaixo do chuveiro, a água só lava a casca. Nós precisamos de algo que lave por dentro de nós. Algo que purifique a gente, o nosso interior, que queime dentro de nós. Todos vocês precisam ser batizados com fogo. Nenhum amém? Vou falar de novo. Acho que vocês não escutaram. Todos vocês precisam ser batizados com fogo. Nós precisamos, queridos, nós não podemos viver sem. É algo imprescindível. Deus sempre se revelou com fogo. A aliança dele com Abraão foi no meio do fogo. Ele se revela a Moisés através do fogo. Ele conduziu o seu povo com uma coluna de fogo. Ele fez tudo isso. Ele diz que o fogo do altar não pode se apagar. Queridos, aqui está o altar, aí está o altar, o teu coração é o altar. Como que está o fogo de Deus na sua vida? Apagado, meia boca, só está nas brasas, meio que apagando. Vamos atear fogo, vamos pôr fogo. Quando Moisés consagra o templo, o Senhor responde como? Com fogo. Elias foi levado aos céus como? Numa carruagem de fogo.
Deus é fogo, queridos, o trono é fogo, a palavra de Deus é fogo. Deus é como uma coluna de fogo que protege os seus filhos, os seus escolhidos, o seu povo. A palavra de Deus diz que Deus faz os seus ministros labareda de fogo. É isso que está na palavra de Deus. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá em Pentecoste, em labaredas como de fogo. Queridos, nós precisamos ser batizados com fogo. Nós precisamos do fogo do Espírito. Jesus nos fala de uma vida abundante. Lá em João 10:10, uma vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Deus promete a sua suprema grandeza, o seu poder. Obrigado. A Bíblia fala de nós sermos tomados pela plenitude dEle. A palavra de Deus fala isso. Agora, queridos, não basta falar de poder. Nós precisamos desse poder em nós. Nós precisamos desse fogo em nós. Sabe, o reino de Deus não consiste só em palavras. O reino de Deus não é só falácia, não é só falastório. Não é falácia não é só falado. Não é só falatório, queridos. O reino de Deus tem que ser poder em nossas vidas. Tem que arder dentro de nós. O Espírito Santo que recebemos é Espírito de poder, queridos. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito de Deus na sua vida. É o Espírito de poder. Ele está na sua vida. E tem algumas implicações, queridos, com o batismo com fogo. Eu quero falar algumas delas. A primeira implicação, e nós, queridos, pais, mães, precisamos, se você é pai ou mãe, você precisa do batismo de fogo na sua vida, para conduzir a sua família. Nós estamos vivendo numa geração de homens banana, de homens que não estão nem aí, de homens egoístas que só olham para si. E aí eu falo de homens mesmo, não de homens e mulheres, de homens. Homens que não estão sendo homens de verdade, dando o suporte, dando a proteção que a sua família precisa. Homens que estão vagabundeando por aí, estão vivendo uma vida devassa, dentro das igrejas, mas a pornografia não sai da sua mão. Nós precisamos cuidar disso, queridos. Só fogo do Deus Todo-Poderoso que pode mudar isso dentro de nós. É só o fogo do Espírito. A primeira implicação, queridos, do batismo com fogo é que o fogo ilumina, o fogo clareia. Aquele que é batizado com fogo, ele anda na luz. A palavra de Deus em João 8:12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Viver em trevas é viver longe de Jesus. Aquele que está longe de Jesus é como Pedro, queridos. Sabe, confessou Jesus, andou com Jesus, mas negou Jesus. Negou Jesus, queridos. Abandonou Jesus. Deixou Jesus de lado. E nós, queridos, não podemos agir como ele. Nós não podemos ter prazer no pecado. Veja, Pedro andou face a face com Jesus. Pedro estava colado em Jesus, mas negou Jesus. Deixou Jesus de longe, ficou olhando de longe. Nós precisamos, queridos, abominar o pecado. Nós precisamos, sabe, tirar do nosso coração o pecado, da nossa mente, dos nossos olhos, da nossa boca. Precisamos deixar, tirar. Quem é batizado, queridos, com fogo, tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa de estar a sós com Deus. Se você é crente em Cristo Jesus e não tem isso, está faltando fogo de Deus na sua vida.
se você não tem fome de Deus, se você não tem sede de Deus, se você não tem desejo de estar a sós com Ele, você está num casamento quase falido. Por quê? Porque quando nós estamos com Deus é um casamento real, perfeito, tem que ser real e perfeito, você tem que ter vontade de estar junto. Sabe, a hora que você vai chegando perto, eu vou estar com o meu Senhor, vou falar com Ele, Ele vai falar comigo, é algo novo, algo de Deus. E, queridos, é impossível você ter comunhão com Deus e andar nas trevas, é impossível você andar com Deus e andar em pecado ao mesmo tempo. Quem acaricia o pecado, queridos, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus. E nós estamos vendo uma geração de pais, homens, que estão largando as suas famílias nas mãos das mães, das mulheres, elas que se virem, elas que eduquem, e aí está fazendo o quê? Justamente o que o diabo quer. Os homens estão crescendo sem referencial de homem, de macho, estão crescendo sem referencial de uma verdadeira família, de uma base, de uma sociedade que tem uma base. E aí depois, lá fora no mundo, vai viver uma vida que nunca viveu em casa, não sabe o que é isso. Aquele que é batizado com fogo, que tem comunhão com os irmãos. Então quem é batizado com fogo, tem comunhão com Deus. Aquele que é batizado com fogo, queridos, anda na luz. Aquele que é batizado com fogo, tem essa comunhão próxima com Deus. João 1, 5 e 6 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, que Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas se você diz que você anda com Ele, mas está nas trevas, você está mentindo. Você é um mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia não tem meio termo, queridos. A Bíblia é clara. Ela é a verdade. Então não viva distante de Deus. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com seus irmãos. João 1,7 diz, 1 João: se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde tem relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não pode haver avivamento, queridos. Não pode haver avivamento onde as pessoas sentam no mesmo culto para adorar a Deus, mas estão distantes, não se conversam, estão brigadas. Não tem avivamento onde a família, os irmãos não se conversam porque estão brigados. Porque aconteceu alguma coisa e deixou de lado e não, sabe, não tem intimidade, não tem relacionamento com os irmãos. Contenda, ciúmes, discórdias, divisão, brigas. Não tem revestimento de poder, queridos. Não tem. Onde o ressentimento queima, queridos. Onde o ressentimento queima. Quando tem ressentimento dentro de nós, e ele está queimando, tem algum ressentimento, a gente até canta, né, uma música que não tem mais ressentimento, né? Mas onde o ressentimento queima, sabe o que acontece? A chama do Espírito apaga. E a palavra de Deus diz para nós não apagarmos o Espírito. Se tem ressentimento no teu coração, se tem mágoa, se tem ira, se tem raiva, se tem ódio, sabe, se tem falta de perdão, se não tem tido quebrantamento, se você tem tido, sabe, contenda, ciúmes, discórdia, inveja, você precisa se arrepender, porque o Espírito Santo parou de queimar no seu coração. O Espírito Santo parou de arder dentro de você. Precisa ter cura, queridos. Se você tem isso, você está sofrendo. E me perdoe a verdadeira palavra que eu vou dizer. Você está sofrendo de bobo que é.
Sabe por quê? Porque Jesus já levou, queridos. É só você se arrepender, só você chegar na pessoa, pedir perdão. E queridos, só uma coisa: pedir perdão não é voltar a conversar com a pessoa e fingir que nada aconteceu. Não é isso. Pedir perdão é você chegar para a pessoa e falar: me perdoa por causa disso. Me perdoa. Ó, palavra agora, queridas. Palavra, tá? Me perdoa. Sabe, é você chegar para a pessoa e reconhecer a sua falha. E reconhecer quem você é, que você errou. Mas não é dar uma pincelada. Sabe, não é maquiar o pecado dizendo que, não, sabe, foi assim. Não, é falar a verdade. Deixa eu ver se eu consigo falar esse nome. Kawasizabunda, em Kawasizabunda. O pastor chegou na cidade, ele foi fazer uma série de mensagens lá, uma conferência na África do Sul. E ele começou a pregar sobre esse texto de 1 João 1,7. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele começou a pregar, e pregando, e o Espírito Santo começou a tomar aquele lugar, e de repente as pessoas começaram a levantar e sair, e foram indo embora. O pastor não estava entendendo, será que eu estou tão ruim? Será que está acontecendo? Que as pessoas estão indo embora? Será que não estão gostando da mensagem? E as pessoas começaram a sair. Mas sabe por que elas saíram? Elas não suportaram o poder do Espírito e aquela palavra, e elas tinham ressentimentos, elas tinham mágoas, elas tinham falta de perdão, e elas saíram dali e foram procurar as pessoas e se consertar com elas. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois, Deus derramou fogo do Espírito naquele lugar, e aquele lugar foi cheio do poder de Deus. Eles foram queimados pelo poder do avivamento, com um poderoso avivamento naquele lugar. Senhor, sabe, queridos, é isso que nós precisamos. Precisa queimar, precisa apagar essas coisas dentro de nós. Nós temos que ter comunhão. Se quer batismo com fogo, tem que ter comunhão. Jonathan Goforth, em Xangai, quando ele lê o livro de Finney, ele pede perdão ao seu ofensor, a quem tinha ofendido ele. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado. Ele foi revestido de poder do Espírito Santo de Deus. E aquele lugar foi inundado. A China começou a inundar com poder, com avivamento. Segundo lugar, queridos, o fogo purifica. O fogo, ele ilumina. O fogo purifica. Muitas vezes nós choramos, gememos em oração, pedindo: Senhor, batiza-nos com fogo, Senhor, batiza-me com Teu Espírito Santo, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero do Teu poder, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor. Mas nada acontece, querido. Os céus continuam fechados, nada acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez a sua vida esteja entulhada ainda com pecado. Às vezes a tua vida ainda está cheia de coisas que não foram limpas, que não foram purificadas. Nós não podemos ser cheios do Espírito se estamos cheios de pecado. Queridos, nós somos como o poço de Isaac muitas vezes. Tem água, tem boa água, mas está entulhada, está cheio de entulho dos filisteus. Cheio de coisa impura. A igreja precisa de purificação, queridos. Você precisa se purificar, eu preciso me purificar. Jesus disse que quem nele crê, o que ia acontecer? Não ia ter mais sede, mas tem muito crente com sede de pecado, sede de coisa errada. Jesus disse que quem nele cresce, rios de água iam fluir do seu interior. Mas esses rios estão sendo entulhados. Está sendo travado. O pregador foi pregar numa cidade pequena, no final de semana. E
E aí ele foi tomar banho, acabou a água no primeiro dia, acabou a água no segundo dia, no terceiro dia foram procurar o que estava acontecendo na água, que não estava indo para a caixa, água para a caixa da cidade. E foram buscar, tinha um rato entulhando, impedindo que a água passasse. Queridos, quando tem ratos no nosso interior, sujeira, podridão no nosso interior, precisa ser purificado, precisa ser tirado para que a água passe livremente. Precisa ser tirado todo o empecilho, queridos, que existe na nossa vida, para que a torrente de Deus não cesse e não pare, queridos. Nós precisamos do batismo com fogo, queridos, para purificar a nossa língua, purificar a nossa mente, purificar os nossos olhos, purificar o nosso corpo, purificar todo o nosso ser. Nós precisamos, queridos, do fogo do Espírito Santo, para purificar os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa carnalidade. Nós precisamos, como os filhos de Jacó, limpa as nossas mãos e tira, sabe, as nossas vestes sujas. Nós precisamos disso. Mas às vezes nós estamos como Naamã. E foi diante do profeta de Deus, e o profeta de Deus disse para ele: vai lá no Jordão e se lava 7 vezes, mergulha lá 7 vezes. E o que aconteceu, queridos? Naamã ficou reclamando, os soldados dele falaram: mas fosse um negócio difícil, mas cara, vai lá. Naamã, querido, saía para a batalha. Naamã era um herói de guerra. Naamã, queridos, era reconhecido, sabe, em todos os exércitos tremiam quando falava: Naamã está vindo, um homem guerreiro. Mas ele precisava se despir da sua armadura, porque debaixo da sua armadura estava podre de lepra. Queridos, nós precisamos nos despir da nossa armadura, para que nós possamos enxergar a sujeira, a podridão que está em nós, para nos limparmos, para sermos purificados. Nós temos que falar como o salmista, Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Nós precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso ser purificado, olha para dentro de mim, tira, Senhor, pode doer, pode machucar, não importa, eu quero ficar limpo. Às vezes vai ter que espremer o carnegão, queridos, às vezes vai ter que raspar a ferida, às vezes o Espírito Santo vai ter que raspar de forma grosseira, para arrancar toda a casca, todo o pus, mas depois vai vir uma carne nova, vai vir uma pele nova, uma pele boa, queridos. Tira toda a podridão que esteja, não esconda mais nada, abra o teu coração e fala: Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo, tira toda a impureza de dentro de mim. Temos que falar como Josué, quando Josué ordena ao povo: santifiquem-se. Uma outra tradução, ele diz: santifiquem-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifique, queridos, o teu coração, santifique a sua vida, e o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, maravilhas na sua vida, maravilhas na sua casa. Será porque nada está acontecendo? Porque falta purificação. O fogo, queridos, ilumina, o fogo purifica e o fogo aquece. Hoje há um exército de crente frio, apático, sem entusiasmo, sem calor. Há um monte de crentes empolgados com futebol, com política, com cinema, com negócio, com dinheiro, mas não com Jesus, distante de Jesus. São crentes, mas mentem. São crentes, mas são impuros. São crentes, mas são desonestos. São crentes, mas são amigos do mundo. São crentes, mas não batizados com fogo. Esse é o estilo de crente, queridos, que Deus quer. Não, Deus quer um crente que seja aquecido com o fogo dele. Falta fervor, queridos, na igreja. Falta, sabe, fervor na oração. Falta fervor, sabe, na adoração. Fervor na evangelização. Os crentes estão como Geazi. Sabe Geazi, o jovem de Eliseu? Eliseu conhece uma mulher lá, a sunamita. E essa mulher
prepara um lugar para ele morar, e ele pergunta para Geazi: será que não tem alguma coisa que eu possa abençoar essa mulher? Ela sempre nos abençoa, a família dela sempre nos abençoa. E ele fala e descobre, falou: ela não tem filho. Ele ora e fala: o ano que vem, tal data você vai ter filho. E ele teve, ela teve. Depois aquele filho cresce, o profeta de Deus continua passando lá, porque ele tinha um quarto, o quarto do profeta estava lá, e ele continuava vindo. Um determinado dia, o filho foi trabalhar com o pai na roça, começou a sentir uma dor de cabeça, voltou para casa, o pai mandou: vai para casa. Ele morre, a criança morre. Ela chama uma pessoa lá para ajudar ela, e ela vai atrás do homem de Deus. Está tudo bem? Está tudo bem. Não estava, o filho tinha morrido. Aí Eliseu fala para Geazi: pega o meu bordão, leva e põe sobre o menino. Eu penso que eles estavam longe, porque Geazi deve ter corrido também, né? Foi lá, pôs, nada aconteceu, voltou, falou para ele: nada aconteceu. Não aconteceu nada. Queridos, não adianta ter o bordão se não tiver a presença de Deus, se não tiver fogo do Espírito Santo. Não adianta você carregar uma Bíblia, ter a Bíblia no celular, no iPad, ter a Bíblia no computador. Não adianta, porque a Bíblia tem que estar no teu coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem que guardar. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra tem que estar em nós, querido. Nós não podemos ser só crentes, nós temos que ser crentes cheios do Espírito, crentes batizados com fogo, crentes fervorosos. A palavra precisa ser verdade na sua boca, a palavra precisa ser aquilo que você vive, aquilo que você é de verdade. Nós não podemos ser crente: é assim, mas eu não faço, mas você tem que fazer assim. É igual o pai falar para um filho: não fuma, mas ele fuma. É incoerente, cara. Sabe, não faz sentido. Não é verdade? Ele está ensinando com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua conduta, com o seu comportamento. Os pais precisam olhar para a sua atitude, precisa ser verdade, queridos. A palavra de Deus precisa ser real na sua vida, na sua boca. Como era na boca do servo, do profeta de Deus, como era na boca de Eliseu, como era na boca de Elias. Tem que ser assim, queridos. Não há limitação em Deus. Porque enquanto tiver vasilhas, igual as vasilhas da viúva, né? Enquanto tiver vasilha vazia, queridos, Deus está com o azeite derramando para encher. Abra o teu coração, abra a vasilha do teu coração. Tira tudo que está impedindo no teu coração de ser derramado o óleo, o azeite de Deus sobre a sua vida, queridos. Tinha uma reunião de homens no seminário na Inglaterra, e eles foram chamados de o Clube Santo na Inglaterra. Esse Clube Santo na Inglaterra era composto por John Wesley, por George Whitefield, Carlos Wesley, mais alguns outros. E eles começaram a orar para serem revestidos de poder, para serem cheios do fogo do Espírito Santo, para serem incendiados. Sabe o que aconteceu? Wesley foi incendiado, George Whitefield se tornou uma tocha viva. Mas não era para ser colocado num pedestal e dizer: olha que homens de Deus, que homens cheios de poder. Não, foram para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para ser testemunha aonde eles passavam. Wesley, ele escrevia os seus sermões em cima de cavalos, em cima de lombo de burro. Pregava às vezes 2, 3 cidades no mesmo dia. Pregava 3, 4 sermões no mesmo dia. Mas isso para pregador, isso é para crente.
em Cristo Jesus. Isso para aquele que já aceitou a Jesus. Isso não é para pastor, para missionário, é para todo mundo. A palavra de Deus diz, é a nossa missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso, queridos, é mensagem de Deus para nós. Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Qual é o teu sermão? Qual é a tua, sabe, aquilo que você prega, aquilo que você está anunciando lá fora, queridos? Anunciar Jesus aqui dentro é muito fácil, gente. Mas você tem que anunciar Jesus, é lá no seu trabalho, a sua conduta de homem, de mulher de Deus. É lá na rua, é com seus amigos, é com seus colegas. É com eles que você precisa anunciar Jesus de verdade. É com eles que você precisa testemunhar. Será que nós estamos colocando o nosso sermão no fogo ou pondo fogo no nosso sermão? Vamos colocar fogo, queridos. Fogo do Espírito Santo. Moody, você conhece a história de Moody e as mulheres metodistas? O nome delas era Alton Cook e Mr. Snow. Essas duas mulheres estavam orando por Moody. Moody era o pastor. Estavam orando, né? E Moody chegou e falou para elas, falou: mas por que vocês estão orando por mim? A história é grande, tá? Só estou resumindo. Vocês estão orando por mim? Ore para que sejam salvas as almas. Ore por libertação dos cativos. Ore para que as pessoas, sabe, venham até Jesus, se entreguem a Jesus. E elas falaram: nós estamos orando para que Deus coloque fogo na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu com Moody? Moody um dia estava na Wall Street, em Nova York, entrando num banco, foi pego pelo Espírito Santo de Deus, e ele não se aguentou, ele teve que sair de lá, correndo, encontrou a casa de um amigo, foi para um quarto, um escritório, e lá ficou horas na presença de Jesus, na presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, a ponto de chegar um momento que ele diz: Deus, para, porque eu não aguento mais. A alegria, a gozo de Deus na vida dele, queridos. Queridos, ser crente é a melhor coisa que existe na face da terra. Mas ser crente não é ser rabugento, nem truculento, nem grosso. É ser cheio do poder de Deus, é ter alegria, é ter paz, é ter amor. É quando te baterem, você cede o outro lado. É quando te injuriarem, você ora e abençoa a pessoa. É quando falarem mal de você, você glorifica a Deus e abençoa a pessoa. É isso, querido. Não é fácil ser crente, mas é a melhor coisa que existe. E é o que nós precisamos, queridos. É como a experiência de Evan Roberts, no país de Gales. Buscou a Deus, orou por um avivamento, e aquele país foi varrido com avivamento. Fogo do Espírito Santo, queridos, o fogo aquece. Coloque fogo do Espírito Santo. Pode olhar para cá, queridos, pode deixar o Ju tranquilo, tá? Não precisa se preocupar não. O fogo, queridos, ele ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece. O fogo, queridos, se alastra. O fogo se alastra. Ou o fogo propaga, ou ele apaga. Guarde isso no seu coração. Ou o fogo do Espírito Santo na sua vida vai propagar, vai crescer, vai expandir, ou ele vai apagar. Só existem essas duas possibilidades. Não existe outra possibilidade. Tem muito crente fazendo acero para que o fogo do Espírito não chegue na vida dele. Sabe o que é acero? Antigamente fazia, né, na mão. Hoje os lavoureiros fazem com trator, com grade, para não pegar fogo na cerca, passa a grade assim, aí fica aquele vão de terra, aí se vem fogo, né? Às vezes você vê muito aqui na usina também, às vezes eles fazem, quando pega fogo no canavial, eles chegam, faz um acero num lugar, para que o fogo chega ali e para. E tem muito crente fazendo acero na sua vida, para o fogo do Espírito não chegar. Agora a pergunta é: você está fazendo acero ou você está colocando palha para pegar fogo? Deus, põe um graveto, põe mais graveto para pegar fogo. Um graveto seco, aceso, pegando fogo, até lenha verde começa a arder, queridos.
Se você for um graveto seco, mas pegando fogo de Deus, sabe, aqueles que estão perto de você, pode estar verde, vai pegar fogo, porque o fogo se alastra, o fogo do Espírito Santo, ele se alastra. Nós precisamos espalhar as chamas do fogo, queridos. E o que espalha a chama do fogo é o vento. Você vê na palavra de Deus, vento e fogo são símbolos do Espírito Santo. E vento e fogo foi o que aconteceu lá em Pentecoste. Você lê lá em Joel 2, lá em Atos 2, você vai ver o derramar do Espírito Santo de Deus. Você vai ver Deus derramando o fogo do Espírito, o vento do Espírito inundando aquele lugar. E foi isso que aconteceu, queridos. Um crente incendiado, ele vai incendiar outras pessoas. Se você se incendiar, queridos, com o Espírito Santo, não tem como o outro não pegar fogo. Não tem como o outro não querer. Mas se você diz que está incendiado, mas da sua boca só sai coisa ruim, só sai o que não presta, só sai coisas que não valoriza, que não glorifica a Deus, que não glorifica Jesus, querido. Você é tudo menos um fogo. Você é tudo menos um graveto pegando fogo. Perguntaram para Moody, né? Como que começa um avivamento? Ele falou, coloque fogo, acenda uma fogueira no púlpito. E queridos, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, para Deus atear fogo no púlpito. Mas eu peço que você ore e peça para Deus atear fogo aqui nesse púlpito, nesse altar. Mas também, queridos, atear fogo no púlpito do teu coração. Aqui é o púlpito que você precisa pegar fogo. Nós precisamos orar para que Deus ateie fogo no nosso coração. O fogo do Espírito precisa ser ateado, precisa arder dentro de nós. Os moravianos, foram o povo responsável. Wesley já era pastor, mas ele se converteu e foi cheio do Espírito Santo através dos morávios. E os moravianos, queridos, eles foram incendiados por Deus. Eles foram tão incendiados por Deus que eles começaram a sair dos lugares onde eles estavam, porque eles tinham que anunciar o Evangelho para todos os lados. Os moravianos, eles iniciaram uma reunião de oração que durou 100 anos. Em 25 anos, esses morávios mandaram mais missionários para o mundo do que todas as outras igrejas. Queridos, não estou falando de uma brincadeira, mas de algo real, do fogo do Espírito Santo de Deus ardendo e queimando em nós, nos purificando, nos limpando, nos iluminando, queridos, aquecendo os nossos corações. Quando o fogo de Deus cai em nós, queridos, há um avivamento. Há um avivamento, queridos. Avivamento não é emoção, não é gritaria, tá? Avivamento não é ficar rodando, sabe, não é ficar grudado numa parede, não, queridos. Isso não é avivamento, não. Isso é exibicionismo. Isso não é avivamento, queridos. Avivamento, queridos, não é fuga, não é novidade, não é desvio. Avivamento é a volta para Deus. Avivamento é uma vida de santidade, é uma vida de oração fervorosa. Avivamento é amor à palavra de Deus. Quando o fogo de Deus cai sobre o altar, os pecadores vão cair de joelhos, queridos. Quando a igreja perde o fogo de Deus, os pecadores vão cair no fogo do inferno. Se isso não sacudir o seu coração, queridos, se isso não fizer você tremer, se nós não pegarmos fogo, as pessoas vão para o fogo do inferno, queridos. Isso não é brincadeira, é sério. Quantas pessoas você já viu morrer sem Jesus? Quantas pessoas que passaram do teu lado, você teve a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, e elas morreram sem escutar de Jesus da sua boca. E talvez não tenham escutado da boca de ninguém. Ah, mas tem muito lugar, tem muita televisão, muito YouTube, tem muita gente ouvindo. Tem gente que ainda não ouviu. Tem milhares de tribos, de dialetos que não tem a tradução da Bíblia, nada. A tradução da Bíblia é para poucos, queridos, no mundo. E Jesus disse que ia voltar quando todos ouvissem falar dele.
Então desperta, igreja, desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isso é para nós, homens e mulheres, que queremos ter uma família redimida, uma família na presença de Deus. Sabe o que está acontecendo? Os pais não estão ensinando os seus filhos. Sabe o que está acontecendo? O movimento LGBTQ+, eles estão ensinando os seus filhos. E eles estão em todos os lugares. Teve um coral nos Estados Unidos que eles cantaram e a letra da música literalmente dizia isso: nós vamos converter seus filhos. E os pais não estão nem aí. Os homens estão, colocando para as esposas educarem os seus filhos. É responsabilidade dos dois. Responsabilidade de vocês ensinarem os filhos de vocês. Se vocês não ensinarem, o mundo vai ensinar. O movimento LGBTQ+, vai ensinar, porque é isso que eles querem. Eles já declararam que querem destruir essa estrutura familiar que foi criada por Deus, porque eles dizem que é retrógrada. Mas não é, é a estrutura que Deus criou, é a verdade da palavra de Deus, é o que mantém a nossa sociedade de pé, ou qualquer sociedade de pé, é a família. Satanás quer destruir a sua família, e você precisa fogo do Espírito de Deus na sua vida, para lutar contra Satanás, contra as artimanhas do diabo, contra as obras das trevas. Queridos, eu quero dizer uma coisa: o movimento LGBTQ+, eles querem destruir, mas a nossa luta não é contra eles, contra as pessoas. As pessoas precisam do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E pasmem, grande parte daqueles que estão lá são filhos de crentes, filhos de pessoas que estavam servindo a Jesus. E pasmem, a maioria deles conhecem a palavra de Deus. O que está acontecendo? Falta fogo no altar, falta fogo no púlpito, falta fogo nos nossos corações, falta fogo de Deus na nossa igreja, falta fogo de Deus, queridos, queimando. Nós temos que ser como Wesley falando, nós temos que ser um povo que arde, que queima. Nós temos que ser um povo que deseja cada dia mais de Deus, cada dia mais da presença do Senhor Jesus. E eu quero concluir dizendo, queridos, que um homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser cheia do Espírito Santo. Papais, vocês precisam ser cheios do fogo de Deus. Vocês precisam queimar dentro de vocês, para que vocês ensinem, sejam exemplo para os seus filhos, exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de graça, exemplo de misericórdia. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Busquem fogo de Deus na vida de vocês, busquem fogo de Deus para vocês ensinarem os seus filhos a se manterem de pé. Prestem atenção no que está acontecendo aí fora, gente. Presta atenção no que está acontecendo nas mídias. Se você não controla os teus filhos, se você não tem, estado com os seus filhos, queridos, eles estão aí. O mundo está aí, levando e carregando eles para o inferno. Depois não adianta, igual pais já chegaram para mim, depois, enquanto criança, a gente fala: traga seu filho para a igreja, traga o seu filho, ele quer vir na igreja, não deixa de trazer o seu filho para a igreja, venha para a igreja, traga os seus filhos. Aí depois chega na adolescência, os pais não trouxeram, eles não querem vir mais, aí chega para mim e fala: pastor, me ajuda. Aí eu falo, pois é, eu falei para você trazer, você não trouxe. Teve pais já que me disseram: deixa que o meu filho eu cuido. Falei: beleza, fica tranquilo, pode cuidar. Chegou a época: pastor, me ajuda, o senhor não está me ajudando. Eu? Você falou para me largar, que você cuidava. Queridos, a igreja está aqui para ser apoio. Nós estamos lá cuidando das crianças. Lá não é um depósito de criança, queridos. Lá não é um lugar para você assistir o culto e colocar os seus filhos lá. Lá nós estamos preocupados com a vida espiritual deles. Lá nós estamos ensinando a Bíblia para eles, de Gênesis a Apocalipse. Mas isso é papel de vocês, pais, homens, pais. Os pais, isso é papel de você sentar com sua filha, seu filho, com sua esposa e falar: vamos ler a Bíblia, vamos orar, agora é tempo com Deus. Jesus é o caminho, é o único caminho. Depois não adianta reclamar lá na frente. Queridos, você pode até reclamar, mas você pode até ver os seus filhos salvos, libertos, mas você vai ter que pagar muito em oração, em jejum, em clamor, para que eles voltem para Jesus.
Então, queridos, para nós ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos, para sermos pais, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pais que conduzem filhos na presença do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Se você não ensinar os seus filhos, queridos, nós estamos fazendo, nós somos apoio. Nós temos aqui os kids, os pads nos domingos, nas sextas-feiras os teens, e no sábado nós temos os jovens, a juventude missionária. E durante todos os dias, todos os 7 dias da semana, eles têm a sua casa. Você, para ser um pai cheio do Espírito Santo. Talvez vocês estejam aqui, os adolescentes, né? Digam assim: mas meus pais não estão aqui, o que eu faço? Meus pais estão longe de Jesus. Seja você uma tocha de Deus. Seja você, sabe, um coração pegando fogo, para você ver a tua casa sendo transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seja você isso. Eu quero encerrar com Robert, ele dizendo, ele enfatizou 4 pontos fundamentais para um avivamento. São fundamentais para nós. O primeiro ponto fundamental para um avivamento: a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Confesse, queridos, qualquer pecado. Se você quer ser iluminado, se você quer ser aquecido, se você quer ser limpo, purificado, se você quer, sabe, que seja cheio, e que o fogo dentro do teu coração se alastre para outras pessoas, queridos, confesse todo o pecado no teu coração. Abertamente, claramente. Ah, mas vão saber do meu pecado. Não importa, porque o salmista disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Ah, estão sabendo que eu fiz? Que ótimo. Você fez? Fiz. Então declara: eu fiz, mas Jesus me purificou de todo pecado. Tem que confessar, queridos. Abandono de qualquer ato duvidoso da sua vida, de mentira, de palavras malditas, de palavrão, sabe, de ficar olhando mulher, de ficar olhando homem, de ficar olhando pornografia, de ficar olhando as coisas, de ficar deixando os seus pensamentos voarem para o mal, para coisas erradas, queridos. Sabe, você precisa abandonar qualquer ato duvidoso na sua vida. Homem é homem, mulher é mulher, não existe meio termo. Se você é homem, seja homem de verdade. Seja homem. Se você é mulher, seja feminina, se cuide. É isso que a palavra de Deus nos diz. Terceiro, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. Robert, ele diz isso, ele fala assim, que nós precisamos obedecer cegamente o Espírito Santo de Deus. Você precisa obedecer, mas como que eu vou obedecer? Você precisa ter intimidade com Ele para saber que é a voz dEle, porque senão você é perigoso você ouvir a voz do capeta e não a voz de Deus. Então tenha intimidade com Deus, peça, clame, faça oração, peça um avivamento na sua vida, clame, faça uma oração simples: Espírito Santo, encha o meu coração, Espírito Santo, me batiza com fogo, Espírito Santo, eu preciso de Ti. E quarto lugar, a confissão de Cristo abertamente. Você precisa confessar Jesus Cristo abertamente onde você estiver, que a sua vida, mas você fez isso, você fez aquilo. Eu fiz, realmente eu fiz, seja honesto, fala que se você fez, fala que fez mesmo, mas Jesus está mudando a minha vida, eu não quero mais aquela vida, eu não quero mais praticar aquilo, eu não quero mais andar daquele jeito, eu quero uma nova vida, eu quero queimar por Deus, eu quero ser cheio do fogo do Espírito, eu quero que o meu coração queime por Deus. Agora a pergunta é: você quer hoje o batismo com fogo? Pais, vocês querem ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus? Ou vocês querem continuar essa vida do jeito que está? Ah, da vida que o jeito está boa. Cuidado que você pode estar fazendo acero.
Cuidado que você pode estar impedindo a água de jorrar. Cuidado que você pode estar tampando o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo.